Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 1747-A de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza as concessionárias de serviços públicos essenciais, bem como as operadores de plano de saúde, a divulgarem em suas faturas mensagens de incentivo à doação de sangue. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1255-A de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Festa da Laranja do município de Tanguá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para a declaração de voto, minha querida amiga vice-presidente, autora Tia Ju. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Aqui, primeiramente, agradecer aos nossos pares por essa votação. A festa da laranja de Tanguá é uma festa tradicional, é a melhor laranja, a laranja mais doce. Dizem que é a do Brasil, mas eu digo que é a do mundo. E é uma festa maravilhosa, lindíssima, que merece estar inserida no nosso calendário. Tanguá é uma cidade acolhedora, o prefeito da cidade é um querido também, e a gente precisa valorizar essas festas regionais que trazem desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, que traz um aumento de arrecadação para os municípios. Então, agradeço e parabéns por termos hoje no calendário a festa da laranja de Tanguá inserida, e eu convido a todos para experimentar essa laranja, que é a melhor laranja do mundo. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Tia Ju. Anuncio, projeto de lei número 2... Presidente, me perdão. Por favor. Uma questão de ordem, que passou o primeiro projeto, que é o projeto do deputado Rosenberg Reis, que fala sobre a doação de sangue nas faturas, né, nas contas de água, de luz, uma divulgação de uma campanha, senhor presidente. Ele não está aqui, teve que se ausentar, mas eu sou coautora desse projeto, vai sair na próxima publicação. Doar sangue é essencial. A gente sabe que muitas pessoas se internam, precisam fazer cirurgia, e a baixa de sangue nos bancos pode prejudicar e pode causar até a morte do paciente. E essa campanha vai ajudar a conscientizar a população, vai ajudar a trazer mais esclarecimento e mostrar a necessidade de doarmos sangue. Eu sou doadora de sangue também. Vai vir só uma frasezinha: doe sangue e ajude a salvar vidas, porque doar sangue é isso, gente. É salvar vidas. Na nossa igreja, a gente sempre faz campanha de doação de sangue, ajuda os bancos de sangue quando o nível de doação está baixo, e a gente precisa intensificar essa campanha. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Convido a todos os nossos pares para se tornarem doadores de sangue, porque é algo de extrema necessidade. É um ato de humanidade, é um ato de amor, é um ato realmente que merece o aplauso de todos nós. Então, essa campanha será muito importante, que as concessionárias adquiram, assumam, porque vai ajudar a população, incentivar a população a doar sangue. Muito obrigado, senhor presidente. Para declarar, presidente. Por favor, Mick, à vontade, amigo. Olha, então, rapidamente, eu votei favoravelmente ao 1255, projeto da Tia Ju, que inclui a festa da laranja. Por que isso, aparentemente simples, é importante? Porque vários municípios, Tia Ju, Vossa Excelência tem razão, regrediram. Tinham frutíferas, laranjas, limão, várias frutas, e foi regredindo.
E as árvores frutíferas são muito importantes. Além da sombra e do alimento, atraem os pássaros, fixam o solo, né? Tem tantos atributos. Então vamos plantar, colher e usufruir as doces laranjas de Tanguá e de outros municípios também. Queria aproveitar para reforçar o que Vossa Excelência falou da doação de sangue. Eu também já fiz lei sobre isso e é sempre bom lembrar. Doar sangue é um ato de humanidade, é um ato de solidariedade. Quantas pessoas, a pessoa fala, mas eu não sei para quem que o sangue vai. Pode ir para alguém que você conhece ou para alguém que você não conhece. E esse amor à humanidade, no meio de uma sociedade tão egoísta, tão violenta, tão poluidora, nós temos, como Vossa Excelência, ressaltar e convocar as pessoas para cometerem atos de humanidade, de solidariedade. Vamos doar sangue, faz bem à saúde, faz bem à vida, faz bem ao coração. Obrigado, Mink. Próximo da pauta, 2.318, retirado a pedido do autor. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 3.353/2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha de conscientização sobre a vacina contra a giardíase no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de Defesa e Proteção dos Animais favorável com a emenda da CCJ, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável também com a emenda da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda também da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Giovanni Ratinho, Renato Machado e Vinícius Cozzolino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Próximo da pauta, 4.778 de 21, também retirado da pauta a pedido do autor, deputado Rodrigo Amorim. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 241 de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que concede a medalha Tiradentes ao pastor evangélico Daniel Rodrigues de Souza. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1156 de 2024, de autoria do deputado TH Joias, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Ronaldo Luiz Nazário de Lima, Ronaldo Fenômeno. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1237 de 2025, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma à doutora Roberta Túlio da Silva Maciel Braun dos Santos. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Vai discutir, tia Ju? Não. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Senhor presidente. Presidente, bom dia. Presidente. Um minutinho, tia Ju. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu gostaria de pedir coautoria no projeto 241-2023. 241-2023, por favor.
241. Ok. Sim. Deputado Arthur Monteiro. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Samuel. Deputada Tia Ju, por favor. Senhor presidente, uma questão de ordem muito brevemente, só para saudar e parabenizar a aniversariante do dia, a nossa querida deputada jovem, Gisele Monteiro. Vem cá, Gisele. Gisele faz aniversário hoje. Ela e a Sara são as duas menininhas do plenário, né? Mas hoje só a Sara. está fazendo aniversário nossa querida amiga Gisele Monteiro. Parabéns. Que Deus te abençoe cada dia mais, te ilumine. Porque tem um bolo de 3 andares lá no gabinete dela. A gente vai lá comer o bolo. Parabéns, tá, minha querida? Que Obrigada. Deus te abençoe. Aproveite, senhor presidente, para fazer convite a todos os senhores, toda a LERJ, hoje aniversariante do mês, lá no meu gabinete, quando acabar aqui a sessão, todos convidados, tá bom? Obrigado, Gi. Obrigada. Sucesso, parabéns, que Deus te abençoe na sua caminhada, te dê muita saúde e discernimento. Anuncio projeto de resolução número 1247 de 2025, de autoria da deputada Carla Machado, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Jorge Luiz Santana Versilo, musicista e compositor. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa número 344 de 2024, de autoria do deputado Marcelo Dino e Índia Armelau, que dispõe sobre a promoção de militares por tempo de serviço, 2 oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, bombeiro militar, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado autor Marcelo Dino, por favor. Senhor presidente, logo em seguida eu. Uma breve discussão. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, eu sou um deputado que luto muito pela questão da segurança pública. E essa indicação é exatamente para fazer justiça a uma corporação que é muito amada e que todos realmente têm um carinho muito grande, que é o Corpo de Bombeiro. Tia Ju sabe disso, que é a madrinha, já pediu até para estar junto comigo nessa indicação, nessa coautoria, já estou abrindo aqui. E é fazer justiça, senhor presidente, porque nós temos os oficiais que têm mais de 10 anos como tenente. E aqui, nessa indicação, o que nós pedimos exatamente ao nosso governador e ao nosso secretário também, que é uma pessoa sensacional, quero aqui externar meu agradecimento ao coronel Tarcísio, nosso secretário, que sempre nos atende muito bem. E o que nós pedimos aqui? Que o tenente que faça 10 anos, desde aspirante até tenente, ele seja promovido automaticamente para capitão. E o capitão que tenha 15 anos de aspirante até capitão, ele seja promovido automaticamente para major. E de major para capitão, para tenente-coronel, com 22 anos. E já existe já os 32 anos, tenente-coronel, que vai automaticamente para coronel full, mas vai para casa, onde eu peço também que mude isso, pois nós temos aí muitos oficiais que gostariam de ficar e prestar esse serviço belíssimo como eles vêm fazendo. E a gente vem lutando com muitas outras coisas, não somente isso, mostrando, por exemplo, que, pedindo aqui o CAIS EAD, onde eu tive uma reunião lá com o coronel Tarcísio, se colocou muito propício, o aumento da idade com relação ao SHOAI, até alguns colegas falando, poxa, é injusto, até porque aumentou o tempo, e é isso aí, ele falou que nessa agora não vai conseguir, mas na próxima, ele já está viabilizando para que possa aumentar a idade. E o que eu levei também para ele é a questão do subtenente com 32 anos e para poder fazer o curso do SHOAI e ir para casa como segundo tenente. São formas que nós podemos, na realidade, senhor presidente, enaltecer homens e mulheres que sempre trabalham muito, e me dou como exemplo, quando eu nasci, meu pai estava no Hospital do Bombeiro, todo queimado, que meu pai foi bombeiro, depois ele foi para a Petrobras, mas executou excelente trabalho e é uma instituição amada por todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino, eu que agradeço. Deputada Tia Ju, por favor. Senhor presidente, muito brevemente,
como a gente já vem trabalhando, eu conversei com o deputado Marcelo Dino, que a gente já vem conversando com o governador, com o coronel, o anterior e esse agora, o comandante Tarcísio, para que tenha um olhar mais acentuado a essas categorias, médicos, dentistas, enfermeiro, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e serviço social. É importante que essas categorias também possam ser promovidas. E, por exemplo, farmacêutico, muita gente não tem nem conhecimento dos bombeiros farmacêuticos que estão ali também no fronte, trabalhando, se doando, fazendo o seu trabalho. O nutricionista, que cumpre um papel importantíssimo, a não promoção desses quadros, no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiro, desestimula, faz com que esses profissionais vá para casa mais cedo, porque não há estímulo, incentivo algum para eles permanecerem na corporação. Quem perde com isso é o profissional, sim, mas também a população. A população perde um quadro altamente qualificado que pode estar mais tempo ali no fronte. Sem contar que é uma correção de uma desigualdade cruel. Por que essas categorias também não podem entrar na promoção? Por que eles não devem entrar na promoção? Deve sim. A gente tem conversado, nós já fizemos um estudo e já foi apresentado de que não há ônus algum, não haverá aumento de despesa e a gente vai poder manter esses profissionais no quadro. Conheço vários deles, assim como o deputado Dino e tantos outros. E a gente precisa, presidente, fazer essa correção. Não haverá aumento de despesa. Não havendo aumento de despesa, por que não fazermos essa correção da injustiça também fazendo com que essas categorias possam ser promovidas? Eu peço a ajuda de Vossa Excelência. A gente está pedindo que seja enviada a mensagem, já tem uma mensagem pronta, já tramitando no Corpo de Bombeiros. E a gente sabe que vai ser essencial para a promoção dessas carreiras. Então, aqui eu deixo o meu apelo mais uma vez. A gente entrou como coautor nessa indicação legislativa, porque a gente já vem costurando a 4 mãos a promoção desses profissionais. E agradeço, e eu tenho certeza que Vossa Excelência estará ombreado conosco nessa luta, porque, volto a dizer, não haverá aumento de despesa, só haverá mesmo uma valorização dos profissionais de carreira que merecem ser promovidos. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, discussão. Pode, por favor, deputada Lília. Obrigada. Eu primeiro gostaria de parabenizar muito o deputado Marcelo Dino, também dizer que eu sou uma admiradora do trabalho da tia Ju, deputada que luta incansavelmente, não só pelos bombeiros, mas pelos profissionais militares, né? Associado ao Marcelo Dino. Então, gostaria de dizer que não existe, como a própria tia Ju já colocou, existe um estudo, presidente, que não vai existir aumento de custo-risco. Então, a gente só quer valorização desse grupo e lembrando que nós estamos esperando que os enfermeiros e as enfermeiras, que eles consigam, então, também galgar dentro do espaço militar, que já foi concedido aos bombeiros, agora aos policiais. Quero lembrar a vocês que nós temos profissionais da saúde, e aí eu vou me referir à maioria, que são a equipe de enfermagem, também nessa situação. Então, na hora de se dedicar, na hora da gente estar lá com o joelho no chão, porque sou samuzeira, sou emergencista, na hora da gente estar salvando vida, tanto nos bombeiros, quanto no processo da Polícia Militar, a gente está. Então, muito obrigado pelo apoio e a gente conta realmente com tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, deputada Lília Berg. Deputado Mink, por favor. Presidente democrático Bacelar, conversava aqui com Marcelo Dino, em vários pontos nós não concordamos, mas tudo que for para os bombeiros, a gente tem que concordar. Eu sou um fã dos bombeiros. Prevenção, defesa civil. Estamos aqui com a rainha dos bombeiros, a tia Ju. A musa dos bombeiros. Veio até de vermelho. Só falta aquela sirene. Uou. Mas então, o presidente Bacelar, Dino e tia Ju,
Também de Armelau, que é coautora consigo, né? Pelo que eu estou vendo. Então, por que eu sou fã dos bombeiros? Aprovei recentemente, com seu apoio, em dezembro, o governador sancionou, Dino Tiaju, o primeiro sistema integrado de prevenção e combate a incêndios florestais. Imediatamente, em fevereiro, fui para o comando dos bombeiros falar com o secretário da Defesa Civil, que também é o comandante dos bombeiros, e o presidente do INEA, para começar o cumpra-se desse sistema integrado de combate e prevenção. Aliás, tia Ju e Dino, nós não temos cultura de prevenção, em vários aspectos. Então, mais do que isso, os bombeiros são aquela categoria que a população ama. Ajudam em tudo e qualquer coisa, não só para incêndio, para tudo, né? A questão até, o salva-mar, né, dos bombeiros também, salva-mar dos bombeiros, né? Tudo que é prevenção, até bichinho em árvore, até para tirar cobra que entra. E por que as cobras estão chegando? Porque o pessoal vai invadindo e desmatando, então os bichos vão chegando perto, até porque a gente é que invadiu a terra deles, o habitat deles. Então, tudo que for para reconhecer o trabalho dos bombeiros, Marcelo Dino, nós que nos degladiamos em outros temas, nesse estamos 100% juntos, então eu sou também favorável. Sobretudo com esse olhar doce e solidário da tia Ju. Obrigado, deputado Mink. Tia Ju, Marcelo, pode ficar despreocupado que nós vamos, com todas as mãos dadas, resolver esse problema, chamar o coronel Tarcísio, falar com o governador e acelerar isso logo. Presidente, me permite aqui? Claro. Eu só quero externar meu agradecimento a Vossa Excelência. O senhor sempre foi uma pessoa muito importante em vários temas aqui, principalmente a questão da segurança pública, a questão dos servidores. E é uma honra ter o senhor como presidente, alguém que sempre escuta os deputados, escuta os anseios dos servidores. Então, uma honra, chefe. Obrigado por tudo e que Deus lhe abençoe cada dia mais. Amém. Receba. Gostaria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Gostaria de registrar a presença do meu irmão, querido amigo, deputado Márcio Canela, eterno deputado Márcio Canela, hoje prefeito da nossa cidade de Belfor Roxo, União Brasil, do meu partido. Seja bem-vindo nessa casa aqui, uma honra ter a tua presença aqui com todos os colegas. Anuncio indicação legislativa número 373 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a implantação do programa Patrulha Rural no município de Seropédica. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaboração e indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei número 3.818 de 2024, de autoria dos deputados Marina do MST, Jari Oliveira, Érica Takimoto, Dani Monteiro, Yuri Moura e Carlos Mink, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de Agricultura, Pecuária, Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável, Defesa do Meio Ambiente, favorável, Ciência e Tecnologia, favorável, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Luiz Paulo, Carlos Mink, Dani Monteiro, Yuri Moura e Yuri Moura. Pendendo dos pareceres das comissões Constituição e Justiça, Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, Defesa do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, meu querido amigo deputado Vinícius Cozolino, por favor. Senhor presidente, parecer favorável à emenda número 2,
Contrário às demais emendas. Muito obrigado, Vinícius. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val Ceasa, nosso presidente. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, Val. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado, mim que é autor, né? Deputado Felipe Poubel, por favor. Tá aí não. Deputado Marcelo Dino. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Dani Balbi, não. Deputado Alan Lopes, por favor. Saiu, Alan? A presidência designa o deputado Alexandre Knoploch, por favor, permitiu o parecer. Acompanho o parecer CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Marcelo Dino, por favor. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, Dino. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Alexandre Knoploch. Parecer favorável. Muito obrigado, Knoploch. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam as emendas da CCJ, perdão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração, presidente. Para o ímpar, que foi junto. Não, Érica. Apertaram o botão da cadeira do The Voice Érica junto. Takimoto. Muito junto. Primeiras damas, então, por favor. Nossa querida autora, Mink, também, em seguida, também autor do projeto. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Eu queria elogiar demais o projeto de lei número 3818, de 2024, que foi pensado pela deputada Marina, do MST, e tem a coautoria de vários deputados e deputadas da Casa. Esse projeto institui o Polo Agroecológico de Produção Orgânica na região do Médio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto ele é fundamental para a gente se incentivar a produção orgânica de alimentos, fomentar o desenvolvimento da agroecologia e da sustentabilidade da economia local. Somente nesse território contemplado nesse projeto de lei, são mais de 62 iniciativas de agroecologia cadastradas, de acordo com a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro. Aí, com o avanço do polo, essas iniciativas ainda serão empoderadas e multiplicadas. Como professora, eu chamo a atenção para um ponto aqui. O polo pode potencializar nos municípios da região média, da região do Médio Paraíba do Sul, a execução do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E como professora, eu sei da importância de políticas públicas como essa para a vida saudável das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que têm na escola a sua principal fonte de alimentação. Por isso, voto super favorável, elogiando mais uma vez o projeto de lei idealizado pela líder do meu partido, a deputada Marina, do MST. Obrigada, presidente. Mink, por favor. Rápido, para declarar. Então, na mesma linha da nossa trepidante companheira professora, deputada Érica Takimoto, também como coautor, claro, votei favorável, também agradeço a Marina do MST, que teve a ideia original, e vários de nós nos agregamos, deputado Jari, meu companheiro ecossocialista, deputada Érica acabou de falar, Dani Monteiro e Uri, que está aqui conosco. Por que é importante um polo agroecológico de produção orgânica no Médio Paraíba? Veja, presidente, hoje, o que acontece? Nós produzimos pouco a agricultura do Rio de Janeiro. Não é forte. A agricultura do Rio de Janeiro tem menos de 2% do PIB regional. Senador Marquinhos, não sei se Vossa Excelência sabia disso. Menos de 2% agricultura.
Nós temos que desenvolver mais a agricultura. Mas como? No passado, né, a monocultura da cana ou a monocultura do café acabaram empobrecendo o solo. Então, nós produzimos pouco, produzimos mal, usamos muito veneno, não temos uma política de conservação do solo, né, da parte do solo, que é o fundo de fertilidade, que garante a produção. Desperdiçamos muita água. Não sei se as pessoas sabem que a agricultura consome 90%, não, 90% não, consome 70% da água doce do país. Então, o que é a agroecologia? É o plantio direto, é o combate biológico às pragas, é a combinação agricultura, floresta, pecuária. Tudo isso, Tia Ju, melhora o fundo de fertilidade. Muitas vezes, o próprio gado, o esterco, ajuda a fertilizar. As próprias folhas são uma adubação verde. A rotação impede que o solo se degrade, que se desertifique. Então, tanto no Médio Paraíba, que é o objeto desse projeto de lei, como em outras regiões, nós temos polos de radiação da agricultura orgânica, agroecológica. Nós estamos falando de comida, de emprego, de combate à desertificação. E quando a agricultura se expande, vamos ver que ela também absorve carbono. Ela fixa a população também, né? Se você tem uma agricultura forte, você tem menos êxodo rural para as favelas urbanas. Então, são múltiplos os atributos e as vantagens de nós termos polos regionais. O Médio Paraíba do Sul é uma região que lá no passado nós tivemos o café, tivemos o gado, é uma região que está em decadência do ponto de vista agrícola. Então, essa agroecologia pode, inclusive, ajudar a recuperar a região, melhorando a renda e os atributos ecológicos. Por isso, claro, votamos favoráveis a esse projeto 3818 de 24. Obrigado, presidente. Presidente, para a declaração Obrigado, de voto, deputado muito Tia Ju, rapidamente, Presidente, também gostaria de declarar o voto, por favor. Elogiar aí a iniciativa do projeto 3818-24, inclusive já pedi à autora, a coautoria também, para que a gente possa estar juntos, porque nós incentivamos muito a agroecologia e o deputado falou algo que é importantíssimo. A gente precisa estimular e incentivar a agroecologia para que não haja evasão da juventude e da própria população que vive naquela região, que faça a migração para a capital do estado por não ter um apoio e incentivo para que essa produção aumente. Parabenizar e pedir também a coautoria. E trazer aqui, senhor presidente, muito rapidamente, nós temos outra aniversariante, que é a Milena, da CCJ. Ela faz aniversário segunda-feira, mas está convidando todo mundo para um bolinho, depois do bolinho da Gisele, 13h, tem o bolinho da Milena. Então, vai ter aqui, depois da sessão, o bolo da Gisele e 13h, o bolo da Milena, que ajuda de forma muito linda, empenhada e profissional a nossa CCJ. Parabéns, Milena. Obrigado, deputado Tia Ju. Deputada Marina, do MST, por favor. Obrigada, presidente. Queria, de forma muito rápida, agradecer a todas as considerações dos nobres colegas aí para esse nosso projeto que institui o Polo Agroecológico de Produção Orgânica na região do Médio Paraíba do Sul, do estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. E queria reforçar, fortalecer todos os elementos aí colocados, principalmente falando da importância que tem da produção orgânica, da agroecologia hoje, principalmente atuar nos cuidados da saúde das pessoas, mas também do conjunto da natureza, não é? Desses cuidados que nós temos que ter com a mãe da natureza, a mãe de todos nós, que tem a ver com o conjunto da nossa vida e tal. Então, e isso dialoga, não é, com as questões econômicas, ambientais, sociais,
do futuro da nossa juventude, da agricultura, da alimentação, sobretudo, para o conjunto dos brasileiros e brasileiras. Então, queria agradecer pela votação favorável de todos e também deixarem aberto ainda a coautoria para outros parlamentares, já aceitando com muito prazer o pedido de coautoria da deputada Tia Ju, e deixar em aberto, presidente, tendo em vista que um projeto como esse é certamente de interesse do conjunto dos parlamentares, não é? Do conjunto da importância de nós desenvolvermos políticas públicas para esse tema, para o desenvolvimento do campo, da agricultura, da defesa da natureza e da gente ter, sobretudo, uma alimentação saudável. Então, muito obrigada. Obrigada, Marina. Deputada Franciane, por favor. É a coautoria, por favor, presidente. Ok, está registrado aqui pela mesa. Lília também, Marcelo Dino, Dionísio. Ok? Presidente, eu gostaria de parabenizar a deputada Marina pelo excelente projeto e também anunciar aqui a presença do nobre amigo Jefferson Caproni, presidente do Sindicato de Saúde do Estado de São Paulo, que está aqui nesse momento, e o pessoal da Conatemf, tá? É uma honra muito grande receber a eles aqui na nossa plenária. Com certeza, deputada Alice, seja bem-vindo. Senhor presidente, me permite Yuri, por favor, rapidamente aproveitar que eu sou um dos coautores, agradecer a deputada Marina do MST, mas convocar aqui meus companheiros e companheiras da bancada da esquerda, professor Josemar, Carlos Mink, Lilian Beriga, Elika Takimoto. Pega ali, por favor. Hoje a gente se uniu, presidente, em defesa de um parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, nosso companheiro deputado federal, Glauber Braga, que está sendo perseguido covardemente pela maioria do Congresso, simplesmente por ser um deputado federal combativo, um deputado federal que não admitiu ter a sua mãe, que foi prefeita de Nova Friburgo, uma companheira antiga histórica que faleceu já, ser xingada, ofendida por um tralha do MBL. Glauber respondeu como qualquer um que tem amor à sua mãe, à honra da sua família, faria. E agora, num congresso ao qual você tem deputadas federais e deputados federais envolvidos em vários tipos de crimes, escândalos e indícios, você vai ter um companheiro perseguido que estão tentando caçar porque simplesmente tem uma atuação forte e defendeu a honra da sua mãe e da sua família. Então, estamos nos unindo aqui, a bancada do PSOL, com a bancada da esquerda do parlamento, para fazer esse gesto de apoio ao nosso companheiro Glauber e dizer, foi eleito pelo voto popular, Glauber fica. Queria ceder a palavra aqui para o professor Josemar. Obrigado, presidente. É também para reafirmar as palavras do companheiro e dizer que é um processo de perseguição política. Nós não podemos aceitar nenhuma perseguição. O companheiro Glauber Braga foi eleito e representa uma parcela da população carioca e fluminense que tem no mandato do deputado sua referência. O que aconteceu foi um ato de provocação vindo de um militante do MBL que não tem nenhum compromisso com a verdade. A Comissão de Ética da Casa, ou seja, da Câmara de Deputados, ela não teve a proporcionalidade e não teve a justeza ao analisar o fato e colocou indicando para a cassação. Nós não podemos aceitar e não podemos ter esse método como um método perene, porque daqui a pouco nós podemos ter casuísmos nas relações relacionadas aos processos parlamentares. Por isso, Glauber fica. Muito obrigado, deputado. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1408 de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a substituição progressiva dos copos, canudos, pratos, dos talheres e das bandejas descartáveis plásticas de uso único, assim como dos materiais escolares plásticos, por aqueles compostos por material biodegradável na rede pública estadual e particular de ensino e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça ao projeto pela constitucionalidade e ao substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente favorável, de Defesa do Meio Ambiente favorável com as emendas concluindo por substitutivo
e de Educação, favorável com as emendas da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Jorge Felipe Neto, Alan Lopes e Rodrigo Amorim. Pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir o parecer, querido amigo deputado Alexandre Knoploch, por favor. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Deputado Mink. Presidente, Vossa Excelência está vendo que eu hoje estou prestigiando a sua presidência aqui com várias intervenções. Bem, na verdade, esse título que está aí, ele já foi modificado pelo substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, acatado pela Comissão de Justiça. Então, por exemplo, biodegradável é uma expressão, vejo aqui o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, nós já avançamos em relação a isso. Por quê, procurador Robson? Antigamente, eu próprio e outros ambientalistas defendíamos o biodegradável. O que quer dizer isso? É um material que, em vez de demorar 100 anos no meio ambiente, em 60 dias se biodegrada. Mas depois foi visto que essa não era a melhor solução. Por quê? Ao biodegradar, ele emite metais, emite CO2. E mesmo esses 60 dias que fica no meio ambiente, é o suficiente para entupir um rio, entupir um canal e poder gerar um tipo de inundação. Então, nós todos, tanto a indústria quanto os ambientalistas, nós migramos para dois conceitos. O conceito de reutilizável e o conceito de renovável, que são dois conceitos diferentes. Qual é o conceito de renovável? Renovável é você usa na sua concepção fibras vegetais, por exemplo. Então você hoje tem um copo, um prato composto, feito através de fibras vegetais. E qual é o conceito de reutilizável? O conceito de reutilizável é diferente. É que você pode usar várias vezes. Em vez de você pegar um prato ou um copo, usa um dia, joga fora. Usa um dia, joga fora. Isso é o conceito do descartável. O reutilizável, veja, pode ser até de plástico duro, mas é uma caneca de plástico duro que dura o ano inteiro. Então você não tem que comprar milhares de copos e plásticos de material descartável e lançar no meio ambiente todos os dias. Então, o substitutivo da CCJ avançou junto com o meio ambiente no sentido de apontar na linha do renovável e reutilizável. Inclusive, nós tivemos uma discussão até com o deputado Cozzolino, que está aqui, que é membro titular da CCJ, sobre a questão do custo disso. Uma questão importante. Na verdade, você vai ter mais economia do que custo. Porque imagina você comprar todos os dias para uma escola que tem 2.000 alunos, deputada Élica, comprar todos os dias 1.000 pratos e 1.000 copos de plástico vagabundo que no fim do dia você joga no lixo. No outro dia você vai ter que comprar outra vez 1.000 pratos e 1.000 copos e jogar no lixo. Quando você compra um plástico, pode ser de alumínio, pode ser de vidro, pode ser de plástico duro, que dura o ano inteiro. Então, ainda que ele seja um pouquinho mais caro que o descartável, você não tem que comprar todo dia e entupir o meio ambiente de uma quantidade absurda de material. Esse copo de alumínio, de vidro ou de plástico duro, ele dura o ano inteiro. Então você não produz lixo e não fica comprando todo dia a mesma coisa. Então, ao invés de ter um custo maior, você vai ter um custo menor. Então, esse projeto já foi bastante aperfeiçoado. Eu tenho pena da deputada Célia Jordão não estar aqui, porque ela fez várias emendas, todas elas para voltar ao biodegradável, mas ela está numa conferência agora, numa audiência com o deputado Luiz Paulo também. Eu não consegui entrar em contato com ela. Mandei uma mensagem, falei com a assessoria dela, mas não consegui entrar,
como está em primeira, se ela retirasse as emendas, poderia apresentar em segunda. E, na verdade, isso já foi, esse material, ela volta para o biodegradável, quando, na verdade, esse assunto foi avançado tanto na Comissão de Meio Ambiente quanto na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, como a deputada Célia Jordão, nossa águia da CCJ, não está aqui, porque está numa missão, junto com o deputado Luiz Paulo, então, a gente não conseguiu conversar com ela e com a assessoria a tempo. Mas vamos, seguramente, avançar. Isso vai ser um grande avanço. Não adianta dar aula, presidente Bacelar, aula de educação ambiental na escola e todo dia a garotada jogar no lixo milhares de copos e plásticos descartáveis. Isso é anti-educação ambiental. Porque educação ambiental é mudança de comportamento. Não adianta você decorar no quadro negro o que é, procurador Robson, o que é o buraco da camada de ozônio e no dia a dia você ter práticas antiambientais, predatórias, de desperdício. Então, a educação ambiental, deputada Érica, Vossa Excelência, que é uma professora, aliás, de primeira categoria, amada por seus alunos, reconhecida pela sua excelência, bem sabe que não adianta ensinar uma coisa e praticar o contrário. A educação ambiental, Vossa Excelência, que é o príncipe da educação, nós temos que mudar o comportamento. E começa com a própria questão dos materiais que você usa. De como você trata seu lixo, como você trata a sua escola e como você trata o ambiente. Eram essas as minhas explicações, presidente Bacelar. Muito obrigado, deputado Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 3.952 de 2024, de autoria dos deputados Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo, que altera a lei número 9.456 de 12 de novembro de 21, que cria o Programa de Apoio Psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública e estadual de ensino do Rio de Janeiro, programa Crescendo Juntos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, relatoria da deputada Célia Jordão, pendendo de pareceres das comissões de Educação, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Rafael Nobre. Deputada Lilian Bering, por favor, pela Comissão de Educação. Favorável, presidente. Muito obrigado, meu anjo. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel, por favor. Presidente, favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado professor Josemar. Saiu? Josemar saiu? Não, está aqui, está aqui, está aqui. Eu sabia que ele estava por aí, não está? Favorável, acompanha a CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Alexandre Knoploch. Favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica, em seguida, deputado autor Vinícius Cozzolino, por favor. Presidente, queria parabenizar os deputados Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo pelo projeto de lei 3952 de 2024, que altera a lei 9.456 de 2021, que cria o Programa de Apoio Psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual do Rio de Janeiro. O programa Crescendo Juntos. Eu acho que esse projeto de lei é de suma importância e ele tem também uma coisa muito interessante, que ele tira, né, quando altera a lei, a exclusividade da Covid-19, que os problemas de saúde que os profissionais de educação têm, assim como estudantes também, não se restringem por conta de coisas que aconteceram na pandemia, coisas extremamente tristes. E a principal causa de afastamento dos professores, segundo vários dados que a gente recebeu aqui, é exatamente o afastamento por conta de ansiedade, de depressão, essa questão da saúde mental. A segunda outra causa de afastamento de profissionais de educação é por conta de doença muscular, de ligamento, de ossos, certamente por conta de ficar muito tempo em pé, pelas condições de trabalho que eu vou falar também aqui.
Queria falar também que existe a lei federal não cumprida pelo governo do Estado, a Lei Federal número 13.935 de 2019, que destina que as redes públicas de educação contem com serviço de psicologia e serviço social. Vale pontuar aqui que o Estado do Rio de Janeiro não está cumprindo essa lei. Tem também na casa um projeto de minha autoria tramitando, o PL 2216 de 2023, que fala também sobre o bem-estar de profissionais de educação política de educação e desenvolve política permanente de cuidado para esses profissionais. Então, esse é um tema que eu posso falar, né, com muita propriedade, porque eu sou professora há 30 anos, estou licenciada para estar aqui como deputada estadual. Desde 2006 eu sou professora do Cefet, e eu queria falar que no Cefet, né, o salário dos professores lá é um salário digno, que a gente tem condições de trabalho, nós temos salas climatizadas, e ainda assim o problema da saúde mental, tanto em professores quanto alunos, mas vou falar dos profissionais de educação, os professores e as professoras, é um problema que vem sendo nitidamente detectado por conta de várias coisas que acontecem, mas eu coloco aqui principalmente o movimento Escola Sem Partido, que foi um movimento extremamente ruim para a saúde mental dos professores. Nós, profissionais de educação, eu sempre trabalhei em sala de aula e, de repente, eu comecei a ser vista como inimiga da sociedade. Então, uns colegas, como estou falando aqui, numa escola com estrutura, começaram a sofrer depressão e ansiedade por conta de serem considerados inimigos da sociedade, não ter o reconhecimento da turma ou ser tratados com agressividade, como eu comecei a ser tratada sendo professora de física, né? Às vezes eu estava falando sobre Galileu e o pessoal falava, né, mas isso é uma opinião de Galileu, não sou obrigada a concordar com isso, e começava a ser extremamente agressiva, apontando o celular para mim como se estivesse apontando uma arma. Esse movimento Escola Sem Partido, a essência dele ainda segue muito presente nas salas de aula, fazendo com que professores ficam ansiosos e deprimidos. Mas, se no Cefet, que é uma escola que tem condições e estruturas, tem essa questão da saúde mental, como eu falei, que é nítida nos corredores, a gente vê os profissionais de educação se afastando. Imagina profissionais de educação que não têm um salário digno, profissionais de educação que precisam dar aula para 30, 40 jovens e crianças, sem salas de aula climatizadas, escolas que a gente não tem condições de trabalho, o professor está sobrecarregado de trabalho e sem ainda receber o piso nacional, que vale dizer, o governador Cláudio Castro sequer paga. Quero dizer também, aproveitando essa discussão, que em 2023 eu enviei um ofício para a SEDUC pedindo dados sobre essa readaptação de profissionais de educação que são afastados por conta de doenças. Queria saber as regiões mais afetadas e até agora eu não tive uma resposta da Secretaria de Educação. Isso não consta nos portais de transparência. É muito importante para a gente exatamente desenvolver política pública para cuidar desses profissionais. Enfim, mais uma vez, parabenizando os deputados Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo por um projeto tão necessário e urgente. Obrigada, presidente. Para discutir, o autor, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, boa tarde a todos. Agradeço as palavras da deputada Élica Takimoto. E, presidente, esse projeto, na verdade, é uma alteração da Lei 9.456, de autoria do deputado Luiz Paulo. Atenção aí, gente, por favor. É uma alteração da Lei 9.456, de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que criou um programa de atenção sociopsicoemocional voltada para o período da pandemia. E esse texto, ele amplia, aprimora e torna permanente essa proposta, porque ela é necessária. Educação não se resume apenas aos conteúdos curriculares. Todos nós sabemos que a saúde mental, o equilíbrio emocional, o desenvolvimento das competências socioafetivas são pilares fundamentais para a formação cidadã, para a formação social, para o sucesso pedagógico dos alunos. E além de criar todos esses instrumentos
que vão diagnosticar precocemente situações de transtornos sociopsicoemocionais dos alunos, esse projeto ele aumenta o escopo de atuação também para os profissionais da educação, como os professores que vêm sofrendo transtornos, vêm sofrendo abusos em salas de aulas. Então, é de suma importância, todos nós escutamos que a depressão, a ansiedade são o mal do século e precisamos dar a assistência devida também nas escolas. Esse suporte, ele não pode ficar apenas a cargo das famílias. Muitos pais, sobretudo aqueles que não têm tamanha instrução, não sabem e não têm instrumentos de como lidar com essa realidade, e é sim dever do Estado desenvolver uma política pública educacional voltada para esse desafio que é estruturar a educação pública de forma ampla, de forma integrada e de forma que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos professores sejam amparados e não desenvolvam transtornos e tenham os seus transtornos curados, tratados, para que sejam pessoas melhores e mais felizes. Então, eu tenho aqui hoje a honra de apresentar essa proposta, esse texto, e tenho certeza que ele contribuirá para uma sociedade, sobretudo, mais eficiente. Muito obrigado. Presidente, para discutir. Só discutir rapidinho. Deputado Iuri. Quero parabenizar o deputado Vinícius Cozzolino e o deputado Luiz Paulo pela iniciativa. Eu, na condição de professor também, defendo que a gente precisa ter esse atendimento socioemocional, a presença de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas nas redes municipais. Não é um trabalho de clínica, é um trabalho preventivo, um trabalho de escuta, um trabalho de troca, um trabalho de presença, tanto para alunos e alunas como para professores e professoras. A gente tem, a nível federal, a Lei 13.935 de 2019, que fala da importância do assistente social e do psicólogo nas redes municipais de ensino, logo com essa presença articulado com a equipe pedagógica, com os professores, também nas unidades de ensino. Por isso, sou autor da Lei Municipal 8.316 de 2022, lá na minha cidade de Petrópolis, que eu fiz quando era vereador, que também pede essa presença desse atendimento da psicologia escolar e da assistência social. Os profissionais precisam trabalhar em conjunto. O que está faltando é entendimento, principalmente das redes municipais de ensino, de tirarem isso do papel. Então fica aqui o apelo. Na minha cidade, nos últimos meses, nós tivemos vários casos de bullying, inclusive aluno expulso de colégio particular por organizar ações de bullying junto a outros colegas. Nós tivemos no colégio estadual alunos que se mutilaram e a direção teve que fazer um trabalho ali de acolhimento junto deles e das famílias. Tivemos denúncias de assédio de um aluno menino contra uma aluna menina. Então, esse tipo de coisa não pode ficar para depois. Nós estamos falando de vidas de crianças e adolescentes, e algumas vezes com famílias até mesmo desestruturadas, que precisam do suporte dessas redes. E já que falei de educação e falei de Petrópolis, eu quero deixar aqui o meu desagravo. Eu quero deixar aqui o absurdo que aconteceu no dia de ontem, quando a Câmara Municipal de Petrópolis fechou suas portas e apagou as luzes no momento que deveria ter uma audiência pública sobre o reajuste dos servidores. Eu tenho muito respeito aos vereadores e vereadoras, em especial da minha cidade, porque fui colega de muitos naquela Câmara Municipal. Mas é um absurdo o governo Ingo Rames mandar na maioria da Câmara e não deixar que a vereadora Júlia Casamasso, minha companheira, professora também, junto do CEP, junto de vários servidores e servidoras, não fizessem uma audiência pública para debater o reajuste e recomposição salarial. O governo Ingo Rames, junto da maioria da Câmara, deu 70% de aumento para os prefeitos e os secretários. Já assumiu com o salário lá em cima. E agora não quer que os servidores municipais possam ter o mínimo, que é a recomposição salarial e um reajuste justo. Se já começou assim,
Me preocupa o que vai ser feito com o funcionalismo público da cidade de Petrópolis. Mas assim como o CEP, assim como a vereadora Júlia Casamasso, essa cidade tem deputado. E esse deputado vai estar do lado dos servidores lutando para que essas covardias não aconteçam. E o Legislativo tem que abrir as portas para o povo. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Com palavra e pela ordem, presidente, deputado. Eu queria pedir o apoio de todos os deputados do Brasil para que fizéssemos um engajamento na campanha do FICA Glauber, do deputado federal Glauber Braga, para ficar. Mas é para ficar com fome. O Conselho de Ética ontem aprovou a cassação do mandato do deputado do PSOL, Glauber Braga, por agredir um ativista político dentro da Câmara Federal. Nós não podemos deixar passar em branco, porque está virando modinha agressão dentro do parlamento. Há poucos meses atrás, eu não vi a esquerda em momento algum se manifestar quando o esquizofrênico do Quaquá agrediu com um tapa no rosto um outro parlamentar no plenário. Agora o Glauber Braga agride um ativista político dentro do Congresso e eles agora estão pedindo clemência. O Glauber agora ele virou aluno do Garotinho. O Garotinho fez greve de fome, ficou 11 dias sem comer no presídio, onde o Glauber deve estar, no presídio. Ficou 11 dias, né, fazendo greve de fome. Eu quero ver se o Glauber Braga vai bater o recorde de Garotinho, vai passar os 11 dias. De 11 dias. Garotinho conseguiu ficar 11 dias em greve de fome. E aí você vê a hipocrisia da esquerda. O deputado Rodrigo Morim foi massacrado pela esquerda quando deu uma massagenzinha num candidato lá da esquerda, durante a campanha. Conselho de Ética, representação. Essa tribuna aqui virou palco da esquerda massacrar o deputado Rodrigo Amorim porque ele deu uma massagem. Agora estão pedindo clemência porque o Glauber bateu, agrediu, né, o ativista político que foi candidato a vereador, o Constenaro. Então está aqui, eu estou lançando a campanha para o Brasil todo. Deputado Glauber Braga, fica com fome, continua fazendo a sua greve de fome, esse papel ridículo, né? Mas sem Monjaro. Fazer greve de fome sem Monjaro aí no Congresso Federal, porque está fazendo um papelão. Como sempre, a esquerda promovendo um papelão a nível nacional. Que vergonha para o Congresso ter um deputado dessa forma, do deputado que não aprova, um deputado que nem merecia de estar onde está. Fica aqui, ó. Glauber Braga, deputado federal do PSOL. Fica com fome. Me permite uma parte, deputado Pobel? Pois não, Alexandre. Presidente Marcelo Dino, eu estou encampando também essa campanha, uma campanha nobre, justa, fica Glauber com fome. E tem um porquê. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Veja, na legislatura passada, tá, o anterior deputado do PSOL, o senhor Eliomar, né? Eliomar, né? Ele um dia se estressou aqui e ele partiu para cima de mim. Eu saí e o pessoal entrou no Conselho de Ética falando que eu tentei agredir o senhor Eliomar. E aí, óbvio, foi provado pelos vídeos que não houve nada disso. Logo em seguida, teve um advogado em Brasília que me agrediu na nuca, onde eu fui arremessado mais de 2 metros, deputado Amorim foi prova desse processo, e por óbvio, eu no chão, um rapaz que eu sequer conhecia vindo na minha direção, eu desferi um tiro nele, onde o pé dele não está para contar a história, mas de toda forma foi arquivado pela Polícia Civil, o Ministério Público acompanhou e o Judiciário também. Mas sabe o que o pessoal fez? Queria a cassação do meu mandato aqui no Conselho de Ética. Então, veja, são sempre 2 pesos e 2 medidas. Existe alguma dúvida que o deputado Glauber Braga deu um chute no lombo do cara? Não, não existe. Está lá, os vídeos estão lá. Eles falaram que deputados no Congresso Nacional fizeram isso, aquilo, que tem indícios, mas nada, até então, com materialidade.
a materialidade que tem em um fato, que é um vídeo, o Glauber deu um chute na bunda do cara. Se merecia ou não, se foi por causa da mãe ou não, é uma outra história. Existe o fato. Então, dizer aqui que tudo bem, eles podem defender o Glauber, mas não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eles sempre pediram a cassação de todo mundo aqui. De todo mundo. Como o deputado Pobel disse, o deputado Rodrigo Amorim fez um carinho lá no rapaz, o cara quase deu entrada de tentativa de homicídio. Aí pede o mandato do deputado Amorim. Agora, quando tem um fato ali visto, aliás, televisionado, né? Eles dizem que não, eles refutam. Então, quero entrar aqui na campanha. Glauber, fica, mas fica com fome. Continua aí, até porque você está precisando. Presidente, para concluir aqui da parte do deputado Knoploch, eu fico me perguntando, imagine se fosse um deputado da direita, se tivesse, né, tomado a mesma atitude que o deputado Glauber Braga. Eles estariam aqui esbravejando, gritando, porque ele já chamava a gente de genocida, de miliciano. Imagina se acontecesse dessa forma, né? Então, presidente, justiça tem que ser feita. Continue com fome aí, Glauber Braga. Pela ordem, Anuncio. presidente. Pela ordem. Vamos ser breve. Tá, vou ser breve, mas eu acho que é importante dar uma resposta aos deputados da extrema-direita que aqui se manifestaram. Primeiro, é a extrema-direita falando de amor, falando de razoabilidade, né? Falaram durante muito tempo aqui de Lula preso, de Lula aquilo, mas o próximo presidiário que nós vamos ter no Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. Isso eles não reconhecem. Segundo, lamento também que eles venham a querer intimidar e querer falar como se fosse algo normal e natural as práticas que eles cometem, né? Como se fosse uma massagenzinha ou qualquer outra coisa. Foi um ato violento contra o vereador do PT, na qual eles deveriam estar fazendo autocrítica. E quero dizer mais, a gente tem aqui, faltou ali na comissão de ética, no Conselho de Ética, razoabilidade. Razoabilidade. Hoje, tem uma deputada, né, que foi armada, perseguiu armada uma pessoa, e simplesmente, aos 2 deputados que estão aqui atrás, fazendo figuração na Câmara. Igual você fez. Exato. Igual você fez. Né? Obrigado. Não tem problema vocês fazerem figuração, não. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Uma deputada armada perseguiu um cidadão e até hoje não foi cassada. Depois nós temos também um deputado que espancou a namorada, né? E não foi cassado. O outro que está sendo indiciado pelo assassinato da Marielle, não foi cassado. E todas essas questões o relator colocou pela absolvição. Ou seja, também, importante, inclusive fui solidário a você quando você questionou aqui o Quaquá em relação à LGBTfobia, e eu fiquei até lisonjeado com o seu discurso, porque você, enquanto extrema-direita, fazendo um discurso pelos direitos humanos, eu acho que Vossa Excelência está avançando na discussão. E acho também, Pobel, que quando Vossa Excelência veio aqui e falou do Quaquá e falou da situação de um personagem, né, que era o Pete Bitoca, eu falei para você e Vossa Excelência, falei aqui, inclusive, que Vossa Excelência que estava equivocado, mas, mesmo achando que o personagem parecia com Vossa Excelência, né, o que não justificaria uma ação preconceituosa sobre vossa pessoa. Mas eu quero dizer isso porque é importante nós resgatarmos os fatos, né? Ou seja, nós não aceitamos a perseguição política e vamos falar de verdade. O que está faltando foi razoabilidade de frente ao processo. O que está caçando, e o relatório é muito claro, fala do que o Glauber defende, das posições políticas pelo qual ele tem. Então, Glauber fica, e acho até estranho que os colegas venham aqui falar assim, permita, para depois você não dizer que eu estou te agredindo. Que isso, jamais. Aqui, ó. Pode segurar agora. Glauber fica e nós assim estaremos. Vamos que vamos juntos, contra a extrema-direita, Bolsonaro na cadeia. Senhor presidente, na condição de líder do partido, bem breve, só para a gente poder... O partido foi citado, muito rápido. Senhor presidente, eu quero reforçar a fala do meu companheiro professor Josemar. Glauber Braga é um homem do interior do estado do Rio de Janeiro. Sua mãe foi prefeita de Nova Friburgo.
é um deputado combativo, que não teve medo de falar do orçamento secreto do Lira, que não teve medo de falar que o Moro era um juiz ladrão, que não teve medo de botar o dedo na cara de quem tinha que ouvir verdade, porque é isso que o povo quer. Inclusive, a própria extrema-direita vira e mexe, se excede no plenário, se excede no Congresso, se excede na atuação parlamentar e acha que é normal, inclusive, ver uma deputada federal empunhando arma correndo atrás contra um cidadão. Acha que é normal, inclusive, um deputado federal que é policial ser investigado pelo assassinato da própria esposa. Acha que é normal o tal do Gustavo Gaia tá cada vez mais enrolado com a justiça, a cada hora é uma... Senador, muito obrigado. Ah, já ganhou a eleição? Mas preso pode ser senador? Não sabia que preso pode ser senador, não. Então, ele está cheio de mandado de busca e apreensão porque está todo enrolado com o uso de verba parlamentar. E dava para a gente falar de 10, 20, 30, 40 parlamentares da extrema-direita, os bolsonaristas, que estão envolvidos em coisas piores. Tem até deputado investigado por pedofilia. Somos nós que defendemos a família. E Glauber fez isso. A esquerda defende a família e Glauber defendeu a mãe dele. Uma mulher honrada que foi prefeita. Uma mulher querida por todo o estado do Rio de Janeiro, e veio um energúmeno, um imbecil, um idiota, influencer, e ofendeu a sua mãe. Eu tenho certeza que Vossas Excelências fariam o mesmo. Mas agora, como disse o professor Josemar, é desproporcional. É desproporcional o que estou querendo fazer com ele. Glauber está sendo perseguido por conta da sua atuação política, e não pelo fato que aconteceu com esse imbecil do MBL. Então, está fazendo, sim, a sua forma de manifestação, tem o apoio de todos aqueles que entendem que um deputado não pode ser perseguido por ser combativo, e a gente tem certeza que no Brasil ainda existe justiça. Por isso, Glauber fica, e por isso, Bolsonaro vai para a cadeia sem anistia para os golpistas. Quem tem que ser preso é quem urinou e defecou dentro do prédio público federal. Presidente, eu fui citado pelo deputado que me antecedeu, mas eu vou já pegar... Não cita ninguém não, por favor. Não vou citar, não. Você citou meu nome. Você me citou meu nome. Você citou meu nome. Professor, por favor, professor. E aí, presidente, eu vou aqui me apegar à primeira fala do deputado que me antecedeu aqui. Ele fala que nós estamos acostumados a defender deputada que anda armada, a defender fulano, ciclano. Porra, cara, vamos pegar a história do PSOL. Vocês defendem maconheiro, traficante, bandido, direitos humanos, ladrão de banco. O líder máximo de vocês, Marcelo Freixo, pousou numa foto com diversos traficantes, porra. Vocês defendem a liberação das drogas, cara. Vocês querem pior do que isso? Vocês defendem maconha. Vocês, do pessoal, defendem a maconha, defendem a liberação das drogas, defendem o fim da instituição família. Vocês defendem banheiros unissex nas escolas e em locais privados. Vocês defendem isso. Vocês defendem aquela vergonha que a vereadora do pessoal fez em Caraí. Invadiu o banheiro das mulheres. Vocês defendem isso, cara. Aí querem falar o quê? Que moral vocês têm para falar alguma coisa? Vocês defendem o fim da instituição família. Vocês defendem tudo de ruim que tem no país, vocês defendem. Se morrer um vagabundo, vocês vêm para cá dizer que a polícia está sendo truculenta. Se morrer um marginal, vocês vêm para cá prestar homenagem, como vocês queriam botar um busto de um traficante no meio da favela. Pelo amor de Deus, tomem vergonha na cara, pô. E agora está defendendo um tralha que está fazendo greve de fome. Pelo amor de Deus, pô. Bota a cabeça de vocês no lugar, pô. Vocês não têm filho, pô. Vocês querem o filho de vocês fumando maconha? Vocês querem? Drogado? Acabar com a sua família? Vocês sabem o que um cracudo faz? Que o cracudo está acabando com a vida de todo mundo, roubando, para manter seu vício. E é o que vocês defendem, o uso do crack. Pelo amor de Deus, porra. Defendem sim. Defendem o uso das drogas sim. Vocês defendem traficante? Só tem traficante porque tem usuário, porra. É a lei da oferta. E se vocês defendem o usuário é porque está dando guarida a traficante, a marginal. Agora vocês querem falar disso aqui, da agressão. Por que vocês não vieram aqui falar do funcionário do deputado Flávio Serafim que agrediu um senhor de idade de Cabo Frio? Não viu o senhor, nem o senhor falou nada. Agrediu um senhor de 72 anos, o Lucas Miller, e vocês não falaram merda nenhuma aqui. Aí agora fica grave, um merda lá de deputado. Porra, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Vocês passam do limite. Vocês têm que estar aqui para defender o que é certo. Não a balbúrdia como vocês defendem, pô.
Não a balbúrdia. Presidente, tem hora que a gente fica indignado, porque eu sou pai. Eu tenho filho, tenho filhas. E pelo amor de Deus, você defendeu a liberação das drogas. Está dizendo que é pai e está defendendo a liberação das drogas. Então você está indo contra o seu partido. Então você está indo contra o pessoal? Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Liberação da maconha. Vocês defendem isso claramente. Então, presidente, isso, eu estou falando aqui como ser humano. Esquece o deputado, pô. Eu sou pai, tenho filhas, tenho filho. Eu sou filho. Imaginem só. Vocês defendem banheiro unissex. Tá minha mãe entrando no banheiro, vai vir um marmanjo com órgão genital desse tamanho entrar no meu banheiro com minha mãe. Pelo amor de Deus, porra. Isso é normal? Me responde se isso é normal. E para de debochar, Yuri. Para de debochar, porra. Porque se fosse com sua mãe, com sua filha, você não vai gostar. Você vai gostar? Um cara bota o vestido, se sente mulher e entra no banheiro com sua filha? Você vai gostar? Vai gostar? Pode ser citado para falar o que quiser, o que você vier falar depois não tem relevância nenhuma, cara. Relevância nenhuma. Presidente, é triste ter que conviver com esse tipo de defesa aqui no parlamento. Vossa Excelência foi policial e sabe que eles estão armados até os dentes. Mas essa turma aí defende os traficantes, defende os marginais, defende tudo que é de ruim. Até porque, quando morre um traficante, eles ficam tristes. Quando morre um bandido, eles ficam tristes. Porque é menos voto que eles têm. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, fui citado bem rápido, no tom calmo. Eu não estou tão irritado como deputado. Não sou eu que estou carregando a contradição. Não sou eu que estou tendo que defender um ex-presidente que vai ser preso. Que está tendo que defender vândalos que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Planalto, urinaram, defecaram, quebraram o patrimônio público. Quebrar o patrimônio público, isso custa dinheiro, milhões de prejuízo que deveriam, essa verba ir para a saúde, para a educação. Eles falam de família, falam de droga. A gente está preocupado com você, pai, que é pai como eu, de 2 meninos, que tem um filho, às vezes, de dependência química, e precisa que os deputados e deputadas legislem para tirar o teu filho do vício, do abuso, do uso de drogas, de álcool e de outras coisas mais, que tentam normalizar, mas que é droga também. A gente está preocupado com a sua família, não de lacrar na internet para fazer voto fácil, dizendo que a solução é sair e matar todo mundo. Eu não quero matar ninguém, justamente por defender a vida e a família. Eu estou aqui no parlamento... Conclua, por gentileza, deputado. Então, nós não defendemos liberação de nada que é contra a família. Pelo contrário, a gente defende as famílias que estão sofrendo com esse tipo de discurso que mata, assim, nossos filhos e nossas filhas. A segurança pública do Rio de Janeiro não deu certo até hoje por conta desse discurso. A política de conscientização sobre as drogas não deu certo até hoje por conta desse tipo de discurso. Eles gostam disso, da lacração, de falar, de tentar inverter o argumento, de ficar irritado, de babar. Mas nós estamos aqui firme para defender o que é certo. Estamos aqui firme para defender o que é certo. E isso é, hoje, importante na defesa da democracia. Bolsonaro na cadeia, que matou 800 mil na pandemia, sem anistia para os golpistas que foram financiados pelos bolsonaristas para quebrar Brasília e tentar tomar o poder porque perderam a eleição, porque não trabalharam direito pelo povo brasileiro. E Glauber fica, porque a gente vai expor, sim, que essa extrema-direita que diz defender a coisa certa, na verdade, está cheio de deputado assassino, deputado pedófilo, deputado corrupto que vão responder. Deputado, porque gentileza. isso o Glauber não é. Só para dizer Anuncio o projeto de lei. Assim, Vossa Excelência já usou. Defende bandido. Projeto de lei número 40. A família Deputado, Bolsonaro, por favor. e nenhum dessas figuras. Vossa Excelência não foi citado, me ajuda. Anuncio já. Está cumprindo o regimento interno, pô. Não. E nem respeitando Vossa Excelência como presidente. Peraí. Vamos pedir na comissão de ética. Anuncio o projeto de lei 4074 de 2024, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio histórico e cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o restaurante Berbigão, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, Fred Pacheco, Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, Érica Takimoto. Por gentileza. Presidente,
pela juridicidade com emendas. Com emenda, perdão. Para dar parecer pela Comissão de Cultura, Verônica Lima, deputada Verônica Lima, Tiago Gagliasso, deputado Chico Machado, deputada Dani Balbi, deputada Franciane Mota, deputado Carlos Mink. Oi, presidente. Franciane Oi, Mota, por favor. Franciane. Voto favorável. Obrigado. Para dar o parecer pela Comissão de Turismo. Não, aqui, Júlio Mota. Ah, não tem ninguém. Então, a deputada Franciane Mota de novo aí, por favor. Voto favorável, presidente. Por Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Yuri Moura. Mas direto ao assunto, pelo amor de Deus. Presidente, máximo respeito a Vossa Excelência conduzindo essa sessão favorável. Acompanho também a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar... Ou melhor, antes de encerrar aqui, eu quero colocar minha posição também com relação a tudo que está acontecendo, que foi discutido aqui. Se fosse o Eduardo Bolsonaro tivesse feito, nós teríamos totalmente um discurso inverso. Uma coisa é fato, a justiça tem que ser feita. Cada um que comete qualquer tipo de erro tem que ser julgado. Eu hoje sou vice-presidente da Comissão de Ética e sei o quanto às vezes é difícil, mas é uma realidade que possa acontecer. Então peço... Presidente, não é para entrar na discussão, não, porque não, acho não. que as posições já estão dadas. Eu só queria falar sobre a audiência pública que tivemos ontem em relação sim. ao abertura. Pois não. Tá? Em relação ao tema anterior, minhas posições estão postas, a defesa do mandato do Glauber, tanto da bancada do PSOL quanto dos partidos de esquerda, e os colegas já foram embora, então não vou seguir. Mas eu queria aproveitar que Vossa Excelência também é membro da Comissão de Transporte da Casa, para falar que ontem fizemos uma importante audiência pública sobre a discussão da redução da tarifa do metrô. O metrô Rio de Janeiro tem a passagem mais cara do Brasil, paga-se R$ 7,50, quando deveríamos pagar R$ 5,80. Estudos indicados pelo próprio TCE revelam isso. E nós, inclusive, foi o meu mandato que acionou o Tribunal de Contas do Estado para que esse estudo fosse feito. E como se não bastasse, o governador, né, o senhor Cláudio Castro, junto com a Metrô Rio, junto com a Getrans, anuncia um aumento para R$ 7,90. Um absurdo que está tirando do bolso do contribuinte. A audiência pública lotou o 21º andar, audiência pública bastante representativa, tinha mais de 250 pessoas, importantíssimo, movimentos sociais, e tirou alguns encaminhamentos. Entre os encaminhamentos é seguir oficiando a Getrans, que esteve aqui, assim como a Cetrans, né? E mostramos também uma contradição, presidente, que eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse, que é a da ausência de política da Secretaria Estadual de Transporte, do seu conterrâneo, né, Washington Reis. Então, fica aqui a nossa indignação ao governo do Estado, fica aqui a nossa indignação ao Metrô Rio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Já voltou aqui um outro deputado de extrema-direita, que eu acho que ele quer falar aí sobre o assunto anterior. Não, vamos lá. Temos aqui sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Que requeiro inclusão na ordem do dia, o requerimento, projeto de lei número 4640/2025, de autoria de Vinícius Cozzolino, aprovado. O requerimento, projeto de lei, requerimento de inclusão, número de ordem 385/2024, deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento no projeto de lei número 5796/2022, do deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número... A ele que ainda vai falar, estou olhando aqui para ver se eu quero falar também. Número 282/2019, do Rodrigo Amorim.
Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 310, 2019, da Dani Monteiro. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 2806, 2020, da deputada Dani Monteiro. Senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei número 5256, 2021, Dani Monteiro. Senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei número 5095, 2021, delegado Carlos Augusto. Senhores que aprovam, aprovado. Esse aqui é o requerimento 2828, 2023, delegado Carlos Augusto, de 2023. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 3828, 2024, delegado Carlos Augusto. É muito do Carlos Augusto, hein? Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 2826, 2023, delegado Carlos Augusto. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 4645, 2025, Lilian Berger. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 4548, 2024, deputado Tia Ju. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 4282, 2024, Bruno Boareto. Senhores que aprovam, aprovado. Requerimento número 4232, 2024, Bruno Boareto. Os senhores que aprovam, aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa seu expediente final. Primeira oradora, Érica Takimoto, que depois peço para presidir que gostaria também de usar a palavra. Ó, não esquece, pessoal, de ir lá comer o bolinho, 1h30, hein? Presidente, obrigada. Nobres deputados, nobres deputadas, pessoas que nos assistem pela TV Lerge, serei muito breve, presidente. Hoje eu venho à tribuna para falar sobre, mais uma vez, sobre a situação das escolas estaduais em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas dessa vez eu recebi, o gabinete, o meu mandato, recebeu uma denúncia vindo de Campos e tomamos conhecimento de 3 escolas estaduais, que eu cito aqui. É o Colégio Estadual Visconde do Rio Branco, o Colégio Estadual Nilo Peçanha e o Colégio Estadual Liceu de Humanidade. Na Visconde do Rio Branco, os problemas são os seguintes: não tem quadra de esportes. Agora, imagina, né, que a gente precisa, todo mundo falando da necessidade de atividade física, inclusive para a saúde mental. Votamos agora, hoje, um projeto aqui de lei falando sobre a importância da saúde mental nas escolas e não tem uma quadra de esporte para as crianças, para os jovens, né? Então, eles não conseguem praticar nenhuma atividade física e isso é gravíssimo. Outra coisa, né, o número 2 de problemas na Visconde do Rio Branco é o número do pessoal de apoio, que é insuficiente. Nessa escola tem somente um inspetor para 3 turnos. Temos 2 cozinheiras para 3 turnos e 2 porteiros para 3 turnos, mostrando, né, que é insuficiente para dar conta da demanda da escola. Tem o problema da capacidade elétrica também dessa escola, que vai receber aparelhos de ar-condicionado. Não é um problema, obviamente, somente da escola Visconde do Rio Branco, mas eu fui acionada para falar também dessa escola, né? Tem muitas escolas que estão recebendo aparelhos de ar-condicionado, inclusive destinei algumas emendas para várias escolas do estado do Rio de Janeiro, mas tem um problema da rede elétrica, porque não tem como instalar esses aparelhos, que a rede elétrica, às vezes, é uma rede elétrica muito antiga e não tem como fazer essa instalação. Então, a gente pede aqui muita atenção para que modernizem, para que a gente faça a obra nas redes elétricas, para conseguir climatizar essas salas de aulas. No caso da escola de Visconde do Rio Branco, também está tendo infestação de cupim no telhado do laboratório, e o cupim já está atingindo todo o mobiliário. Então, fazer uma detetização é urgente na escola, que a gente sabe o quanto que o cupim, né, destrói rápido muita coisa. Na escola Nilo Peçanha, a situação dos aparelhos de ar-condicionado se repete, como em outras escolas do estado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa, não tem carga elétrica suficiente para dar conta de ligar os aparelhos.
E lá ainda tem o agravante, porque parte da escola é tombada, um problema que também acontece em outras escolas por aqui. Então, nessa escola, também precisam de Chromebooks, porque são, em média, 45 alunos por sala e tem apenas 12 aparelhos desse para os alunos cumprirem com as avaliações do sistema educacional. Então, perde-se dias e mais dias, né, de aula por conta disso. E para todas essas demandas, o meu mandato está muito atento, já protocolou as respectivas indicações para o governador e para a Secretaria de Educação do nosso Estado. Por fim, presidente, me preocupa também muito a situação do Liceu de Humanidades de Campos. Eu, inclusive, protocolei uma indicação, a indicação número 2694 de 2024, protocolei no ano passado, numa tentativa de ajudar a reduzir o drama vivido nessa escola. Um raio caiu sobre a escola e o para-raio não foi capaz de conter a descarga elétrica. Aí o que aconteceu? Vários equipamentos foram queimados. A unidade também tem o telhado vazando e beiral da laje caindo, né? Dando problema, inclusive, oferecendo risco de vida para as pessoas que passam ali, né? Para pessoas, alunos, funcionários, enfim, está muito grave aquela situação. E, além disso, também nessa escola temos o problema de cupim na estrutura de sustentação do telhado de parte das salas de aula. 4 delas foram interditadas devido a essa infestação que pode se alastrar para outras salas. Então, é muito difícil a situação das escolas do nosso Estado. Trago aqui hoje à luz essas escolas de campus, né? E é desanimador demais, porque nós sabemos que não é somente lá, né, que esses problemas estão acontecendo. Então, eu conto com a colaboração dessa casa para demandar à Secretaria de Educação as providências necessárias. Lembrando que hoje falamos da saúde, né, socioemocional dos profissionais de educação, dos docentes, dos discentes das escolas, dos estudantes, e tudo isso, né, que foi colocado aqui, mais outras tantas coisas. Aí eu pergunto como isso impacta, né, a saúde mental dos professores. Então, a gente precisa cuidar dessas causas para a gente acolher esses profissionais e ter educação que o Estado do Rio de Janeiro merece. Obrigada, presidente. Deputado, eu gostaria que a senhora presidisse aqui, por gentileza. Com a palavra, o nobre deputado Marcelo Dino. Obrigado, presidente. Uma honra ver uma mulher à frente aí da presidência. Ainda mais uma mulher da competência de Vossa Excelência. Obrigada. Eu hoje subo essa tribuna normalmente para falar de segurança pública, mas vou falar de segurança, mas de um tom diferenciado. Esse meu discurso estava preparado para a semana passada, mas foi uma semana muito intensa e eu não consegui fazer, ou melhor, essa semana eu iria fazer. E eu venho aqui mais uma vez alertar com relação à rodovia Rio-Santos, onde eu estive ali pessoalmente para fazer uma fiscalização, senhora presidente, e eu pude ali ver diversas árvores inclinadas para a pista e que, infelizmente, senhora presidente, é uma tragédia anunciada. Sim. Essa é a realidade. E hoje, quando eu acordei e vi já os jornais anunciando, os noticiários, chuvas intensas, isso me veio logo à mente. Me veio logo que eu preciso cada vez mais provocar essa concessionária que, infelizmente, senhora presidente, não dá ouvido sequer a esse parlamento. Fizemos ofício, não fomos respondidos. E o pior de tudo, tiveram chuvas de 270 milímetros naquela região, que pega ali, vamos dizer, aonde mais atinge hoje, Mangaratiba e Angra dos Reis. Trechos que foram interditados, senhora presidente. E aí eles alegam que poderia ter o quê? Deslizamento. Mas, na realidade, foi interditado diversas vezes, ou melhor, foi interditado, foi por árvores que caíram. Essa é a realidade que a população de Angra, de Mangaratiba e aquelas pessoas que frequentam aquela região. Meu pai mora ali. E meu pai falou: filho, pelo amor de Deus, nos ajude, pois nós vamos perder uma vida. E eu fiz questão
de mandar ofício para os senhores. E vou falar, existe, como já falei no meu vídeo, quando você assume os riscos de provocar uma morte, e vocês estão assumindo o risco. Essa é a realidade. Vocês estão assumindo o risco de uma árvore daquela cair, e eu quero deixar bem registrado isso aqui. Vou mostrar a incompetência de vocês. Na hora de pegar a concessão, tudo é maravilhoso. Vocês tinham ciência de que aquilo ali precisa ser feito. Vocês fizeram um estudo, mas esqueceu. E o dolo eventual está aí, exatamente para ser imputado à concessionária. Pois vocês sabem, vocês passam, e a denúncia foi feita pelo meu gabinete. E continuaremos cobrando a CCR Rio Santos, e vou partir agora para a CCR da Dutra. Em algumas coisas estão acontecendo. Como fiz, não é nada pessoal, presidente, sendo somente a CCR, mas fui ali também no Arco Metropolitano, como nós fizemos agora uma audiência pública que eu até presidi pela Comissão de Transporte, e eu falei sobre aquela questão da 040, que toda vez que chove para tudo, e mais uma vez parou-se tudo. E a concessão está aí, mais uma vez vamos colocar a renovação. Será que vão deixar mais uma vez essa mesma Conserre estar ali? É inadmissível que isso aconteça, senhora presidente. Precisamos de ação daqueles que têm o poder e poder ver o que isso gera na vida da população. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais orador e orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.